Quando o Satoru Gojo descobriu que era Satoru Gojo, você achou que você queria ser Satoru Gojo? Queria mesmo! Sabe ele fazendo uns vídeos de Pokémon? Será que queria mesmo? Você queria ter um Eevee? Será que você queria mesmo? Aí no final ele fala, mas às vezes... Às vezes compensa, É um Pokémon bonitinho e fofinho, então se pá compensa. Vamos ver aqui Zé Renacho. Bora, o cara que não sai da minha TV. Confessa. O quê? Que você ama mais esse homem do que eu. Não. Eu amo podcast. Tá falando que você ama o Zé Renato e a mulher dele? É isso que você tá me falando aqui ao vivo? Aconteceu com um amigo de um amigo meu. Ouçam ou assistam. Muito bom o podcast. Ele e a Laura assistam o podcast ou ouçam no Spotify. Aconteceu com um amigo de um amigo meu. Propaganda de graça. Mano, o Silva gosta muito, velho. Mano, eu gosto muito. Vocês não têm noção do quanto o Silva gosta do podcast. Mano, eu, assim, gosto muito mesmo. Muito, muito de verdade. Bora. Foco! Eu descobri qual é o foco de Jujutsu Kaisen. Não é a luta incessante do bem contra o mal. Mas pra quem entendeu de verdade o anime, sabe que o objetivo é um só. Marketing! E não é qualquer vertente de marketing. É o marketing das waifus. Mas mais ainda, é o marketing dos husbandos. Porque vários animes apelam pra waifus, mas poucos têm coragem de apelar pros husbandos. Vendo isso, e vendo a necessidade enorme que ele tem por dinheiro, GG escolheu abraçar essa oportunidade pra apelar pra esse público específico, pra esse nicho que tava tão pouco explorado desde Inuyasha. É verdade. Ai, eu te amo, Inuyasha. Será que Satoru Gojo é o novo Inuyasha dessa geração? Inuyasha é bem superior. Ah, mas o Inuyasha, ele é um homem meio red flag. E não é assim que elas gostam? Todo doidinho? Rapaz. Eu falo husband, eu não tô falando só de quem quer casar com esses personagens ou ter um travesseiro de tamanho de corpo real do Gojo. Eu tô falando também daquelas pessoas que querem ser esses personagens. Porque essa luta de hoje é a luta do sonho de consumo de todo mundo. É impossível você ter visto Jujutsu e em momento nenhum você ter pensado, putz, eu queria ser o Gojo. E aí o Toji aparece. Eu queria ser o Gojo? Esquece, eu não quero mais ser o Gojo. Agora eu quero ser o Toji. Ah, não, eu queria ser o Gojo. Eu quero ser o Gojo. Porque o outro ali ainda teve que se esforçar, né? O Gojo só nasceu. É, exatamente. É tipo assim, você nascer com um cheat de dinheiro, né? É tipo herdeiro. Ele só nasceu. Ele nasceu e já era, tá ligado? E mais que isso, ele é bonito. Sim, porque ele poderia ter nascido com os olhos lá e ser feio, né? E ele é bonito. É foda. Exatamente. É foda. E você vê que você tá mais perto do jogo. Parece que eu falei Diogo. Do jogo. Que jogo? Eu sabia, quando eu escrevi, eu sabia que se você lesse que era só jogo, o nome do boneco, eu ia perguntar. Mas roda onde esse jogo? Eu sabia que alguma coisa você ia perguntar. E quando você percebe isso, você vê que nada do que acontece nesse anime, GG faz por acaso. E pra pensar nas várias situações em que às vezes o Gojo ele vai só mexer a mão dele, ele vai só fazer o ilimitado, até a forma como ele efeito. Parece que esse homem está nos 50 tons de cinza. No 50 Shades of Grey. Assim que a luta começa, a gente tem que lembrar que esse é um anime semanal. Então tudo acontece muito rápido. Quando o Toji chega, ele primeiro fura o Gojo, e depois ele tem um flashback, e depois ele fala alguma coisa. Se fosse, por exemplo, no Naruto, a gente teria visto um flashback, teria tido uma conversa, teria tido um filler, e aí só depois o Gojo talvez fosse furado no próximo arco. É nessa luta que ele... O Gojo? Não. É em outro. Tu vê que é um bagulho muito sensível, né? É nessa luta que... Eu falei nada, eu só expressei. Não, é em outra. Sei nem se pode falar disso, que eu acho que isso é spoiler, porque tá no mangá só. Ai, todo mundo ficou sabendo desse, a internet inteira. Bota esse diálogo inteiro. Até quem não sabe o cara Jujutsu ficou sabendo. E a gente também vê que o Toji é o Batman dos animes, porque ele foi visitar o Gojo quando ele era criança, viu que o Gojo era o único que sentia a presença dele, e a partir dali, quando ele teve que lidar com uma situação em que ele talvez enfrentasse o Gojo, ele já tinha um plano armado que ele armou contra uma criança de 6 anos de idade. Porque quando ele pegou a missão de fazer aquela menina lá, que eu não lembro o nome, ir de incidente de Shibuya, e ele sabia que ele ia ter que lutar com o Killua adulto, ele já planejou, não, eu vou cansar esse moleque, eu vou cansar ele por dias e dias e dias, e aí quando ele estiver acabado e com a guarda baixa, eu vou furar ele antes de perguntar qualquer coisa. E sim, isso. Tá? Mas o Gojo parece mais o Kakashi. Não, o Gojo é totalmente o Killua se fosse adulto. Nossa, pior que é verdade. Nossa, verdade. Caraca, é verdade agora que ele mesmo. falou é 100%.
Sim. 100%. Toda vez que o Gojo dá um risinho, é quando o Killua tá fazendo aquela cara dele que ele olha pro lado assim e ele tá com carinha de raposinha. É a mesma coisa. E aí, como ele cansou o Gojo? Ele fez todo um esquema lá pro Gojo achar que tinha que fazer a missão durar um tempo maior. E aí o Gojo vai na praia com o pessoal e quando você vai na praia, tu quer aproveitar. É uma viagem cansativa, por mais que te descanse, ela ainda te cansa. Por quê? O Gojo ia pra praia de manhã, aí ele voltava pra casa, ele dormia um pouquinho. E aí depois dele dormir um pouquinho, ele ia no centrinho tomar sorvete. Depois ele voltava pra casa pra tomar um banho, pra sair de noite pra comer pizza. Nossa, cara, mano, ele... Caraca, ele falou exatamente o que acontece quando você vai pra praia. Sim, exatamente. Você ir pro centrinho. Sim. Aí você vai comer um churros no centrinho, tá ligado? Porque aí todo centrinho tem um churrozinho. Aí é tipo, você descansa, mas cansa ao mesmo Você tempo. Porque dá mau trabalho ficar viajando na praia. Você porque descansa. você quer ver as coisas, quer andar. É, e você descansa salgado ainda. Porque você não consegue tirar, aí você fica meio salgadinho aí assim fica na com cama. o cabelo duro. Aí se exatamente. Não, aí se você, no caso, toma muito sol, você vai ficar passando aquele protetor, depois aquele hidratante e ficar assim, ó. Sabe quando? Ou seja, dá um trabalho viajar pra praia. Nossa, caraca, memória de infância. Sabe o que meus pais faziam? Eles preparavam hamburguinho pra gente comer na praia. É muito fofinho, você é muito fofinho. Mas quando você fala das coisas quando você era criança, é muito fofinho. Eu quero muito, em breve, ter um filho com você. Porque você vai ser um bom pai. E você vai preparar um hamburguinho pro nosso filho. Eu vou. Ô, filha. Você vai ser muito besta. Você vai ser muito besta. Eu vou, com certeza. Você vai dizer, vamos com hamburguinho, vamos na praia. Vamos na praia, o pai fez hamburguinho, o papai fez hamburguinho. Hamburguinho, pô. Com guaranazinho. Eu imagino o Silva que vai fazer a lancheira da criança vai pra escola. Aí vai ficar assim, já pegou o seu Nescau? Exatamente. Já pegou o seu suquinho? Exatamente. E aí o Toji esperou tudo isso, tacou-lhe a faca no Gojo e explicou tudo o que eu falei lá em cima, mais cedo. Lá em cima porque o texto pra mim é em cima, pra vocês é antes. Mais cedo, antes. O Geto vê isso acontecendo com o personagem principal de verdade do anime e fica doido, porque ele não pode deixar esse moleque ser partido ao meio agora. Vai que isso acontece e faz todo mundo desistir do anime antes do GG fazer um dinheiro forte. Só que aí o Gojo tá bem e ele começa daquelas explicações que só existem em Jujutsu, que é a seguinte: eu não ativei minha técnica a tempo, mas poupei os órgãos vitais. Me fortaleci com energia amaldiçoada pra impedir o saque da lâmina, que parece... Ah tá, a partir daí sou eu falando já que eu não botei o final. Ou seja, ninguém entende nenhuma, mano, né? Nunca entendi. Só ele entendeu o que ele quis falar. Sempre pessoas tentaram me explicar essas bagulho. Não sei pra que ele tenta explicar ainda. Ninguém vai entender, velho. Você Fala inventou assim, um monte de coisa. Era só ele falar, me curei. Tá ligado? Ele tenta criar toda uma narrativa. Não, mas na verdade ele ativou o poder X que fez, na verdade, ele tirar todos os órgãos dele e colocar pra perna. E depois ele puxou todos os órgãos da perna e colocou pra cima. É um cara do Yu Hakusho, sabia? Então, velho, ninguém tem um cara nenhuma. no Yu Hakusho que o poder dele é exatamente esse. Ele consegue mover os órgãos dentro do corpo. Então a galera nunca consegue matar ele de fato, porque tem que acertar, eu acho que o coração. Aí o Kuwabara, se eu não me engano, quando ele vai lutar contra ele, não dá certo você cortar. Ele faz uma raquete gigantesca com o poder dele, pá! E dá uma raquetada no maluco. Corta em pedacinho. Porque tipo, o poder dele era fazer uma espada de energia, tá ligado? Só que aí pra essa luta ele consegue deixar de outra forma. Mano, é muito pica essas lutas. Ativou o poderzinho, começou a mentirada, né? Mas é linda a mentirada, porque quando o Kurama vira o Kurama Yoko na luta, e ele vai... E ele vira aquela raposa, você fala, cara, o Kurama Yoko teve que existir pro seu Inuyasha um dia poder andar, tá? Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. O Gojo manda o Geto correr com a menina porque ele vai dar conta do Toji sozinho. Aí ele faz o Kakashi, né? Ele tira os óculos e olha pro cara com o olhinho mágico dele. Mas quem é o Gojo? Nesse episódio, esse episódio não é pra ele. E eu já disse no programa anterior do Itachi que toda vez que você tem um personagem que está no foco, no holofote, e ele é maneiro, ninguém pode ser mais maneiro que ele naquele episódio. Ninguém vai dar dentro com ele. O Toji, ele tá ali pra desmoralizar tudo que a gente achava, pra desmoralizar
destruir tudo que a gente entendia como poderoso até aquele ponto. O Gojo, ele vai precisar de uma tática que supere a do personagem maneiro. E a gente vai chegar lá. Porque é só você comparar isso aqui. O Gojo tirou o óculos e mostrou o olho. Ok, tá todo mundo já acostumado com teu olho azul, irmão. Calma, baixa a bola. Enquanto isso, o Toji tá parado numa chuva de sangue de Namekuseidin. O Gojo começa a ficar sem entender porque o Toji agora tinha trocado de faca e ele tava com uma versão miniatura da Bankai do Mayuri, do Bleach, amarrada nele. Aí o Toji continua mostrando que ele e o L do Death Note têm muito em comum, além do fato deles usarem roupas simples, mas mesmo assim serem personagens extremamente apelativos. Ele fala que ele mesmo colocou tempo na recompensa Mano, olha da menina essa... pro Gojo A achar que edição tava tendo tá aquilo foda, ali, tá? e quando o tempo tá no acabasse, anime tava mesmo, tudo né, bem. véi? Só que não tava, porque isso foi um plano do Toji pro Gojo achar que estaria tudo bem. E ele fala tudo isso enquanto segura uma versão em miniatura da Tessaiga do Inuyasha. A gente sabe que é a Tessaiga do Inuyasha porque é a única espada que existe que, no cabo, ela é cabeluda. O Toji, seguindo a escola do Orochimaru na Floresta da Morte e do Sonic no One Punch Man, ele começa a pular e se ricochetear em todos os galhos de uma árvore, e pulando, e pulando, e pulando numa floresta. É funcional? Não sei. Não sei se é funcional. Eu não considero funcional. Mas aqui ele não tá aqui pra ser funcional. Ele tá aqui pra vender o personagem. E se ele tá aqui pra fazer isso, ele se vendeu. Porque eu tô 100% com o Toji, independente do que ele faça. E aí você vê que não tinha objetivo nenhum esse negócio dele se ricochetear de árvore em árvore, porque ele tá muito longe do Gojo. O Gojo tá aqui e o Toji tá muito pra lá. Porque ele cai e tem que correr em linha reta até o Gojo. Pra que esse homem ficou pulando nas árvores? Só que antes do Toji chegar no Gojo, ele usa o Shira Tensei e empurra o Toji pra longe, destruindo um monte de estrutura do colégio Jujutsu. Que pro Toji talvez tenha sido até proposital, porque ele quer mais é que essa escola se exploda mesmo. E pro Gojo talvez também tenha sido proposital, porque é só pra irritar aquele velho mesmo que ele não gosta. O terceiro? É o terceiro, tem o terceiro Hokage do desenho. Tem o terceiro Hokage dele. Ele é menos terceiro Hokage, mas ele é bem menos. Ele é um velho que ninguém gosta. Vai falar que gosta desse velho, ninguém gosta desse velho também. O Gojo tá todo se sentindo falando que o Toji... O idoso é covarde. A gente nunca vai conseguir chegar perto dele, que não tem como, lá. Só que ele tá vivendo uma situação dos androides de Dragon Ball Z, porque ele sabe que o Toji tá lá, mas ele não consegue sentir a energia amaldiçoada do Toji. Então ele não sabe por onde ele vai vir. E aí o Gojo fala: vou ter que confiar nos meus instintos. Irmão, você está 3 dias sem dormir, depois de ter passado um final de semana em Arraial do... Alguém já passou, depois de passar um final de semana em Arraial do Cabo, foi foda. Mas alguém... Mano, a sensação de você virar à noite é a mais estranha do mundo, né? O mundo começa a não fazer sentido mais. As coisas ficam meio em slow motion. Ah, sim, porque você fica muito meio cansado. Estranho. É. Tipo, cara, fica uma sensação muito estranha. É, porque você fica muito cansado, né? Tipo, o cérebrozinho, ele quer apagar, cochilo, mano. Né? Ele quer apagar. Aí o Gojo tem um plano. Pô, ele não vai ter onde se esconder se eu destruir tudo em volta. Mais uma vez, destruindo a estrutura do colégio. Aí ele começa a fazer o azul mais maneiro que ele já fez. Ele parece o Ryu. A primeira vez que ele vai usar o Hadouken naquele anime anime tem um estilo, né? O cara do tem um Street estilo. Fighter, que ele fica girando o braço e pegando a força. Caraca, mano, a única coisa que eu lembro desse anime de Street Fighter é dele fazendo esse troço. Muito tempo fazendo assim. E eu tentava fazer isso quando eu era criança. Pra ver se eu conseguia soltar um Hadouken. Sério. Eu ficava assim, mó tempão. Pra ver se saía as energiazinhas. E eu conseguia soltar. É sério, tô falando sério. Muito sério. Pelo pouco que eu conheci, ele é maluco. Estoura tudo e aí fica tipo aquelas crateras de Dragon Ball Z, que fica um buraco só com um pininho no meio com a pessoa em cima. Fica exatamente assim. Conseguiu. Consegui. Claro, conseguiu. Consegui, claro. Só que o Gojo não sabia que, além do Toji ter a Tessaiga do Inuyasha, ele também tinha um poder do Naraki, que é o inimigo do Inuyasha, que é o poder de criar vários inimigozinhos Nossa, é verdade. que estão ali só pra atrapalhar o personagem principal. O mano gosta de um Inuyasha, clássico tá? atemporal dos animes. E aí, na moral, isso aqui é muito maneiro, porque o Gojo acha que, ele está me distraindo pra ir atrás dela, eu não posso me distrair. E aí o Gojo vira. Quando o Gojo vira, o Toji já tá atrás dele. Caraca, parado. isso é massa. Pelo amor, o jump scare. E aí ele fura o pescoço do Gojo e rasga pra baixo e sai tanto sangue que parece um episódio de Attack on Titan. Mano, eu só quero elogiar essa cena aqui dele, que é cinema, porque você notou que ele tá aqui, ele tá refletindo aqui. Nossa, ele tá refletindo. Uou! Mano, o maluco... Uou! Ele tá refletindo no sangue. Caraca, gente, Zé Renato, como você fez isso? Detalhes da edição, tá? Isso daqui é um roteiro, tá? Isso daqui é um roteiro. Bater uma salva de palma aqui pro profissional.
e faz 4 furos, pá, na perna do Gojo, sendo que eu acho que começa a ficar um pouco desnecessário, que esse homem já está com um corte do pescoço até o umbigo. Acho que não precisava. E aí ele ainda dá uma banda Precisava tanto que não morreu, né? no Gojo e fura ele na cabeça. Eu acho que o Toji, ele tava naquela situação de quando você começa a fazer um combo num jogo de luta, tipo Tekken, assim, você começa a fazer um combo e você não pode parar. O boneco já perdeu, quer fazer todos, ele já um tá atrás só do batendo outro. na lateral assim, e você ainda tá fazendo o combo, porque tu já tá apertando os botões mesmo. Já foi. O Toji, ele tava meio nessa. E aqui a gente ainda tem uma cena que é muito cena de final de jogo de luta, porque ele acaba, aí ele vira pra KO! Só colocar o KO aqui, não é não? É verdade. Só colocar o KO aqui. câmera, não fala direto com a câmera, né, mas fala sozinho, fala, pelo visto eu ainda não perdi a manha. Aí fica parado e atrás dele tá o corpo do Gojo caído com um monte de inseto voando. É muito fácil de pausar a tela, pelo visto ainda não perdi a manha. Pô, aí pausa a tela e começa a pontuação a subir e uma música meio Marvel vs Capcom. O anime corta pro Geto levando a menina pra poder completar a missão e aí ele resolve que vou dar uma segunda opção pra ela. A primeira é eu te levo e a gente completa essa missão aí. A segunda opção é a gente foge e deixa isso tudo pra lá e vamos viver um anime Slice of Life. Só que infelizmente o Toji, ele tinha uma terceira opção pra dar, que é a opção de fazer a tudo menina... pra Nossa, virar essa um cena- Slice of Life. Essa cena me traumatizou, eu lembro dela até hoje, Essa tá? cena é Eu traumatizante. acho que essa cena foi a mais traumática de Jutsu e não. Que o Gojo ia morrer uma hora eu sabia. E surpreendente que ele não voltou, né? Mas isso daqui me traumatizou, E sério. de You Are My Special. O Geto fica tiririca das ideias porque o Toji, além de ter privado ele de viver um anime shoujo, ainda fez o Gojo ir de dedo de Sukuna. E ele fica com tanta raiva que ele invoca aquela maldição que aparece na abertura. Aquela que é um dragão branco que o Gojo tá sentado em cima. E aí a gente tem aquela máxima. Se aparece na abertura o golpe, é porque ele é forte. É porque ele é importante. Eles começam a lutar e o pessoal da trilha sonora resolve que vão lutar entre si também. Porque eles começam a tocar um jazz e o coitado do pianista parece que tá apanhando mais do piano do que o Geto tá apanhando do Toji. O Toji e o Geto passam um tempinho conversando e aí o Geto faz uma posição de Leigan e dá 3 tirinhos piu, 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 no Toji. Só que, de novo, Totalmente, esse Leigan. momento é dele, é do Toji. Não adianta ninguém fazer nada. O próprio Toji fala, irmão, nem acabei de falar, o que tu tá fazendo? E ele volta a explicar como é que funciona o bancaizinho do Mayuri que ele carrega. Aí o Geto manda o dragão ir de novo pra cima do Toji, só que dessa vez o Toji defende com a Tessaiga. Aí a luta do nada vira papel de parede do Wallpaper Engine. Porque o Geto começa a tirar um monte de luz azul no Toji e ele começa a esquivar fazendo coisas muito mais Ele caiu! Você viu que ele caiu? Não, cadê? no Toji. E ele começa a esquivar fazendo coisas muito maneiras. E depois ainda tem o Geto pulando. Ele caiu, cara! Mano, genial, cara. Mano, que filho da... Um monte de luz atrás dele. E problema é da escola, porque eles estão destruindo tudo, fazendo prédio caído. O Geto invocou um ciclope que não fez nada além de destruir uma pequena estrutura do lugar e dane-se tudo. Vai, segue lutando, segue quebrando tudo. Não vai ter mais aluno depois mesmo, né? Aí o Toji pula, faz uma pose que tudo que esse homem faz tem Ele que tá dar no uma Pokémon. pose. Que Aí ele tá no aproveita pra Pokémon do derrotar nada? o dragão branco da abertura. E isso aí deixa o Geto bolado. Porque agora, se tiver que regravar a abertura, vai ter um errinho de continuidade. Porque não tem mais o Nossa. dragão. Vai botar o Gojo Nossa, sentado verdade, aonde? hein? E essa parte da luta do Geto tá aqui nesse início da segunda temporada de Jujutsu pro pessoal poder ter material pra criar AMV e edit. Porque até aqui, se fosse contar só com a luta do Gojo, esse pedacinho, tudo que a gente ia ter é material pra criar Thirst Trap do Toji. Desculpa, é rapidinho, juro que é rápido. Ele espera um pouquinho, não espera. Olha Ele os espera um pouquinho, lives você ali, espera também. Olha família. só, Olha ali. considera se Olha os inscrever lives no canal ali. se você não for inscrito, deixa Tem like, o Sensor comenta, Burro ali etc. também. Faz todo aquele procedimento que você já É sabe verdade. qual é, porque você Tem o Sensor Burro ali também. Tem mais alguém nosso aqui? Ou virem membro lá pra gente ver aqui. Se puder, vira membro do canal, porque isso também ajuda. Caso você goste de qualquer projeto que eu faço. Ah, eu gosto dos vídeos curtos. Vira membro, me ajuda. Ah, eu gosto desses vídeos aqui. Vira membro, me ajuda. Ah, eu gosto do podcast que você fala. Vira membro, me ajuda. Não importa o que eu faça. Vire membro, porque isso ajuda muito. Ou apoie no Apoia-se. Perdão por ter interrompido. Juro que não vai se repetir nesse vídeo. Nos próximos vai. Então, obrigado. Beijo. Até mais. Obrigado O lugar pelo onde beijo. eles estão começa a cair, e aí eles resolvem que, pô, enquanto esse lugar cai, vamos conversar. Só que aí aparece um espírito que é uma mulher, e ela paralisa tudo, enquanto o Toji não responder se ela é bonita ou não. Ela, obviamente, não é bonita. Ela é um espírito de uma mulher com um monte de cabelo na cara, um monte de olho e sobretudo. E toda enfaixada. E aí a gente abre a porta pra, se tem essa maldição, por que o Geto não pegou maldições mais legais pra usar? Porque no Japão tem várias outras maldições maneiras. Você tem aquela maldição que é a do banheiro, que é uma pessoa que você tá no banheiro, e aí ela pede papel higiênico. No banheiro
banheiro público, tem que ser um banheiro público. E aí ela te pede papel higiênico. Vai ter duas Se você cores. der o papel higiênico azul, ela faz algo ruim com você. Se você der o papel higiênico vermelho, ela também faz algo ruim com você. Não tem escapatória. Mas é um espírito maneiro pra você levar pra uma situação dessa. Justo. E melhor ainda, se ele viesse pro Brasil, ele teria espíritos muito mais legais. Porque ele podia ter invocado a pisadeira pra jogar o Toji no chão e ela pisar na barriga dele. Nossa, Enquanto é ele verdade. dorme. Você ia falar da pisadinha. Eu morro de medo da pisadeira, cara. O cabra cabriola. Perna cabeluda. Eu ia falar uma merda muito gigantesca. Não quero saber, tá de noite. Não é de Maria. Ah, tá, então tá. Alguém que tem um gato chamado pisadeira e o gato fica deitando na barriga da pessoa. Mas o que veio primeiro? Será que foi o gato estar deitando sempre ela? Pô, tu parece uma pisadeira e botou o nome? Ai, eu não sei. É igual eu tenho medo do fantasma que lambe louça de madrugada. Toda vez que eu não lavo a louça, eu fico preocupado de ter alguém lá lambendo. E aí no Brasil ele ainda tem, deixa eu ver outro espírito. Tem o Boitatá, que se ele invoca o Boitatá, o Toji ia esperar. Vai vir uma vaca com o nome de Tatá. E na real é uma cobra de fogo do inferno. E aí qual muito o outro? foda. O boto cor-de-rosa. O Boto Cor-de-Rosa, que ia chegar e ia lá pegar a mãe do É verdade. do Megumi. É verdade. E aí não causa nenhum dano físico no Toji, mas causa dano psicológico. É O Brasil verdade. é muito mais maneiro. O Saci faz tornado, pô. A mula sem cabeça que come unha e dente. Olha isso. Ai, não sei se ela sério? come, mas ela não pode ver unha e dente. Credo. Pô, olha aí, olha quanta maldição mais maneira. Se fosse pra um lado um pouco mais Hunter x Hunter, a gente ainda tem aquele menino do pastoreiro com o lance das formigas, ia botar o Toji e encher ele de formiga quimera. Olha aí, a gente pode pegar a formiga quimera de 99, se for melhor pra vocês. E aí, ponto, acabou. O próprio menino faz parte da trupe fantasma. Olha aí! Ele é um fantasma, é verdade. GG, se você precisar fazer uma continuação de Jujutsu aqui no Brasil, estamos à disposição. Ia ser foda, tá? Não, A mas- gente ajuda nas ideias. Com certeza. Olha a gente aqui, ó. Quando o Toji Fica à responde vontade, que o pode espírito entrar em feio é contato. feio de verdade, ele faz aparecer um monte de tesoura, porque ele vai cortar o Toji. Só que o Toji quebra tudo com a faquinha. Mais uma vez ele tá usando essa droga dessa faquinha que ele pega toda hora. Parece que ele tá fazendo missão de jogo, que é pra derrote 3 maldições ou feiticeiro Jujutsu usando a faquinha. O Geto Ah, aproveita mas é essa maneira a distração faquinha, pra véi. Eu tentar usaria pegar também. a bancaizinha do Mayuri pra ele, né, pra possuir. Só que bicho feio da ele puta. comete o Isso. erro de, na cabeça dele, ele começar a falar o que ele tá fazendo. Contra o Toji, que é um cara que não fala, que age. E aí, enquanto ele tá falando o que ele vai fazer pra ele mesmo, sendo que ele já sabe o que ele vai fazer, o Toji pega e faz um monte de corte maneiro nele. Que ele faz aquele X aqui, né? E aí depois dá um chutão nele, só pra garantir. E tudo isso aconteceu antes do lugar onde eles estão cair no chão. Eles estão caindo há um tempo. O Toji deixa o Geto caído lá onde ele finalizou ele mesmo, pega a menina e vai embora pra receber o pagamento dele. E a partir daqui, nada do que é dito importa, porque é um monte de conversinha e a gente não tá aqui pra ficar vendo conversinha. Depois de 5 Exatamente. minutos de cenas que só são relevantes pra história principal do anime e pra lore da obra, ou seja, cenas que podem ser puladas à vontade, porque pra gente isso não interessa, a gente tem a volta dele. Uou. E eu não sei exatamente se o Gojo trocou de roupa ou não, porque ele tá todo sujo de sangue, ele tá com o cabelo despenteado, mas a roupa não tá rasgada. A camisa de dentro tá intacta, tirando a mancha de sangue, É verdade, e a roupa de porque fora ele tinha não tá rasgada rasgado. toda torta. É Ela tá verdade. aberta no meio certinho, ela não parece rasgada. Ele tinha levado e a um monte de calça dele, que ele facada. tomou 4 facadas aqui, não tá com nenhum espaço aberto. Tá limpa a roupa. Isso é o tipo de questionamento Ele regenerou que a gente a roupa, tem que estar se véi. fazendo. O Gojo foi em casa, se trocou, mas não se deu o trabalho de limpar a mancha de sangue, ou manchou de novo. O que aconteceu nesse meio tempo com o Gojo? Só que o Gojo, ele tá meio birutinha, e ele começa a falar um monte de frase bem Jujutsu Kaisen, e aí ele fala um negócio que todo mundo pensa. Quando algum personagem de Jujutsu começa a explicar como é que a maldição funciona, como é que a energia amaldiçoada funciona, como é que é a reversão de feitiço, porque ele fala, as pessoas me explicavam, eu não entendia nada. Aí eu tive que fazer na prática e eu entendi. Só que a gente não tem como fazer na prática, é por isso que a gente não entende nada. Exatamente. Exatamente. O Zen Renato, ele fala o que eu sempre quis ouvir alguém que vê Jujutsu Fazendo. fazendo. Jujutsu fazendo. É o seguinte, não entendo pouco uma. Eu só assisto as lutinhas. A galera acha que entende. Então, Ele não, porque na não verdade admite, eles não tentam admite. explicar, mas a verdade é que você não entendeu também, amigo. Mano, só vamos admitir que Ninguém todo mundo entendeu. não entendeu. Ninguém entendeu. É melhor, tá ligado? E ele fala isso usando um take que tá super em alta, que é o take do olho extremamente detalhado que a gente viu em Foda. Boku no Hero, na Foda. cena do overall, quando ele vai ser socado, ele olha assim pra cima, e o olho dele tá muito detalhado. É o mesmo tipo de take. Se Naruto tivesse sido lançado nessa época agora, todos os takes
takes, todas as cenas de Sharingan iam ser desse jeito. O Itachi ia, Mangekyo Sharingan. E aí Nossa, o olho com dele ia certeza. tá grandão, aberto, com todos os detalhes. Parece quando teve aquela primeira vez que tu viu uma foto do um olho de perto, sabe? É esse sim. tipo de take. O Gojo fala que o Toji só não ganhou essa luta porque na hora que ele furou a cabeça do Gojo, ele não usou a ferramenta amaldiçoada. Aí o Toji fala, não ganhei? E aí o bichinho do Toji, quando o Toji puxa a faca, fala... Blá, blá, blá. E o Gojo tá com uma tática nova. Se ele viu que sendo maneiro, ele não ia conseguir ganhar do Toji, ele precisava de algo mais forte do que o maneiro. E aí que entra ele. O doidinho do bairro. O Gojo tá completamente fora de si. Tá rindo sozinho, o olho tá regalado, aquele ele bebo, tá né? trincadaço. Aquele O Toji bebo vai do bar tentando da cortar esquina ele, que sempre só tem. que o Gojo esquiva, fazendo cara de quem tá no limiar da sanidade. E ele tá fazendo isso pra servir pra quê? AMV, Edit e o principal, papel de parede. Porque ele só para pensando em coisa no Edit. absurda. E em todas ele tá com cara de doidinho no bairro. Ele tá com vermelho no Toji, e aí o Toji defende, quando ele olha, tá lá o Gojo flutuando sozinho com um sorrisão no olho, os bracinhos pra baixo. Ele flutua. Nem aí, nem tchum. E cara, o Toji, ele é tudo o que o Jin Woo do Solo Leveling queria ser. Porque esse homem tá se alongando, até o take dele se alongando é maneiro, que ele joga o braço aqui pra trás, é só até que o meu vai. Muito E foda. E é extremamente maneiro, levando em conta que ele está com um bebê minhoca amarrado na cintura dele fazendo isso. E ele continua maneiro. E aí ele pega uma corrente e prende na faquinha dele, porque ele agora vai ter que atacar o Gojo de longe, porque agora o Gojo voa. E agora o Gojo, ele tá travado em dois sentimentos. Ou ele esquiva das porradas do Toji com cara de doidinho, ou ele esquiva das porradas do Toji com cara de tédio. Aí o Gojo do nada para e começa a fazer um edit por conta própria, que parece aqueles... Você notou? O quê? Ele passou voando? Ele Não. passa voando e passa uma pomba na frente do coisa, como se ele fosse uma pomba. Olha aqui. Ó. Para e começa a fazer um edit por conta própria, que parece... Esses detalhes da edição estão muito massa, cara. Aqueles vídeos que ficam passando em televisão na entrada da Casa de Bahia e do Ponto Frio. É um close do olho dele extremamente bem detalhado, aí passa a sombra de um pássaro, aí Não, todo mundo tem que se inscrever no canal do Zé Renato, velho. Tem que ir lá e tem que se inscrever, tem que assistir os vídeos. você tem as nuvens douradas no céu, aí corta pra uma folha com uma gota de orvalho caindo, e aí Pokémon. corta pra uma borboleta com cores lindas que contrastam com as cores que estão no fundo dela. Se tivesse uma cena de uma orquídea passando, a minha mãe tinha pedido, baixa esse vídeo aí pra mim, pra eu botar no meu zap e mandar pros outros. Eu queria que isso fosse mentira. A minha mãe se amarra nesses vídeos que ficam passando em loja. Bota aquele do mel, que é um que fica um fundo todo preto, com o mel caindo assim no negócio. Peixe nadando. Bota do fundo do mar. Cara, a tartaruga é linda. Aí a tartaruga passou. Aí o Gojo para numa pose que não condiz com nada do que esse homem tá falando, porque ele para com a perna aqui, um braço aqui, outro aqui, como se ele tivesse com um castanhal na mão, e fala, entre o céu e a terra, o honrado sou eu. E é essa pose que tu quer pra falar isso? Tinham tantas outras poses. É a delicadeza. Vocês já viram um homem dançando balé? É pica, viu? É pica É foda pra caralho. É foda É pra caralho. E deve ser extremamente... Mano, o cara tem que ser extremamente forte pra conseguir dançar balé. Eu não tô nem zoando. Porque, tipo assim, ele tem que aguentar o peso das minas e o peso do próprio corpo e não sei o que lá. E ele tem que ter um controle do corpo bizarro, mano. Quando o cara dança... Mano, é sério. O cara é pica. O cara pra dançar balé, ele tem que ser muito homem. Não tô nem zoando, tá ligado? E outra coisa, Jojo Pose. Exatamente. Precisa falar mais alguma coisa? Não, né? Não. O Gojo, com muita honra, faz o vazio roxo e arranca isso aqui tudo do Toji. Essa parte toda aqui. E aí o Toji, mesmo com um pedacinho do braço dele no chão, faltando 30% do corpo, ele continua maneiro. E aqui o Toji começa a explicar como ele perdeu, com uma explicação muito longa, muito chata e muito poética. O ponto principal ele perdeu porque ele lutou contra o Gojo, que é assim o personagem principal desse desenho. Por que ele é o personagem principal? Porque ele é o que mais vende merchan. E a gente sabe que exatamente. é isso que define. É verdade, a gente tem um Satoru Gojo. É isso. A gente tem um Itadori? Não tem. Caraca, a gente Satoru tem Gojo, um Gojo. Nossa, é Oxi. verdade. Quem é o principal e quem não é. O Gojo pousa e pergunta, tu quer dizer alguma coisa antes de morrer? Aí o Toji aproveita, né? Aí manda o, pô, então, caraca, mano, tem um moleque aí, né? Eu tenho um menino, né? Tô deixando o moleque órfão por tua causa, hein? O clã Zenin vai comprar o garoto, hein? Tu não ia querer que isso acontecesse não, né? Ia ser complicado, mas ia ser... Pô, o garoto vai ficar sozinho. E aí o Gojo se sente mal. E eu falei que eu não ia falar novamente de Dragon Ball, mas não tem como eu não falar de Dragon Ball quando o plano final
final do Toji pra poder ganhar do Gojo é fazer o plano do Goku, porque ele transforma o inimigo dele em uma babá pros filhos dele. É verdade. E funcionou! É verdade. Eu sei que É isso. Cinema. Não.